tá bom. Olha só. Nosso problema é erosão arquitetural. O sistema as pessoas vão fazendo besteiras. Vão corrompendo, vão detonando a arquitetura do seu sistema. Tem 3 soluções para atacar esse problema. Falei de 3 soluções. Onde que está aqui? Essa linguagem aqui. Muito simples. Uma linguagem muito simples. Ela é até fácil de entender, muito simples. Tem uma outra solução, .ql. É um canhão para resolver esse problema. Certo? Ou você tem uma armazinha pouco poderosa, ou você tem .ql, que é um canhão. E tem um modelo de reflexão que é, digamos assim, uma coisa um pouco mais, digamos, burocrática. Tem que criar um diagrama, tem que especificar as restrições, tem que fazer o mapeamento de classes. Então, seguir isso daqui, digamos, é uma coisa, digamos assim, menos ágil, mais burocrática, que tem que ser bem planejada para você fazer isso. Aí qual a nossa ideia? A nossa ideia foi o seguinte: vamos fazer, não nos interessa modelo de reflexão, e vamos tentar fazer uma linguagem intermediária entre aquela linguagem de DSM e .ql. Mais poderosa que aquela linguagem que eu mostrei para vocês, menos poderosa do que .ql e focada especificamente na detecção de violações arquiteturais. Essa linguagem que a gente chamou de DCL, tá? É uma linguagem onde... Como é que isso aqui vai funcionar? Tem um cara que é o dono do sistema. Ele é o arquiteto do seu sistema. Esse cara vai escrever essas restrições nessa linguagem. E vai falar quem pode fazer o quê. Quem pode usar o quê, quem tem que usar o quê, quem não pode usar um determinado serviço. Então, ele escreve, esse arquiteto, escreve as restrições arquiteturais do seu sistema, e tem uma ferramenta, que a gente fez também, chamada DCL Check, que verifica se essas restrições estão sendo obedecidas ou não no código e dá um warning para você. Olha, aqui você está usando SQL, e você não pode usar SQL aqui. Então, a gente pega tanto divergência, que expliquei antes, uma dependência que existe no código, que viola uma restrição de dependência especificada em DCL, como a gente pega também a ausência. A ausência é quando o código não faz alguma coisa, não usa um serviço, não possui uma dependência, quando ele deveria usar essa dependência. Essa dependência está ausente e ela deveria estar presente. Então a linguagem é muito simples. Você tem basicamente 2 seções. Você tem uma seção onde você declara o que a gente chama de módulos, os componentes do seu sistema. Tá? Então você pode ver ali, view, é todo mundo que está no pacote org.full.view. Model é todo mundo que está no pacote org.full.model. Ou pacotes abaixo desse daí. Remote é toda a classe que herda de Java, RMI, Unicast, Remote Object. Frame é toda a classe que segue essa expressão regular aqui. Primeira coisa, me dá os módulos, os componentes do seu sistema. Você especifica isso. E depois a gente tem uma linguagem parecida realmente com a linguagem das matrizes de dependência estrutural, mas um pouco mais, digamos, sofisticada. Eu posso falar assim, apenas um determinado módulo pode... Eu posso falar assim, apenas only tal módulo pode criar... O que é usar? Usar pode ser várias coisas. Apenas um módulo pode criar objetos de classes do outro módulo. Então você tem uma fábrica,
Uma fábrica no sistema foi feita para ser usada. Como é que você obriga as pessoas a usar a fábrica? Only a fábrica pode criar objetos desse tipo. Aí se o cara tentar dar nil direto, ele dá esse sistema nosso dá um erro. Tá. Apenas determinado módulo pode, por exemplo, ativar throw tal exceção. Apenas esse módulo pode usar tal anotação. Apenas esse módulo pode estender classes que estão aqui. Então, isso que é arquitetura. É botar ordem nas coisas. Quem pode fazer o quê? Aqui são as coisas que você pode fazer. Tá? O only, a ideia é intuitiva, né? É só esse cara pode fazer isso. O can only é quando é o contrário. Eu posso dizer que um módulo ele pode apenas usar tais serviços. Tá? O cannot é que não pode usar. Esse cara não pode fazer isso. E o must eu tenho essa classe, classes desse módulo tem que estender tal classe. Tem que implementar, eu tenho um módulo lá que faz escalonamento de jobs. Então eu tenho que essas classes tem que estender uma classe do meu framework lá de escalonamento de jobs. Tá? Então você especifica isso. Parecido com aquela linguagem que eu mostrei antes, as DSMs, um pouquinho mais sofisticado. Você pode ter restrições e você tem uma granularidade maior para especificar o tipo de dependência. Então tem alguns exemplos aqui, por exemplo, apenas o que é view pode usar Java WT Swing. Não preciso explicar DSL. Você lê isso daqui e você entende o que essa restrição arquitetural do seu sistema. Bem, então é isso. A gente fez uma ferramenta chamada DCL Check. Como é que a coisa funciona? O cara escreve isso daqui. O cara escreve essas restrições, quer dizer, né, o cara tem que conhecer, o arquiteto tem que conhecer a arquitetura e tem que ter o trabalho de escrever essas restrições. Tá? E tem uma ferramenta DCL Check, um plugin para o Eclipse que checa, que verifica se essas restrições estão sendo obedecidas ou não. Tá? Então é isso. A gente falou assim, qual ponto que eu estou? A DSM tem uma linguagem legal, mas é muito simples. Vamos fazer uma linguagem um pouquinho mais poderosa, mas com uma sintaxe bem intuitiva. Então a gente fez, tem um plugin para verificar isso daí. E o seguinte, esse problema que eu estou contando aqui para vocês é um problema real mesmo? Ele acontece ou não? Esse negócio, essa bola de neve que eu falei com vocês, é uma bola de neve real ou eu estou inventando aqui um problema? Certo. A gente fez uma avaliação, a gente pegou um sistema do SERP, o sistema de folha de pagamento, é mais do que folha de pagamento, é o sistema de recursos humanos do SERPRO. Então, assim, a parte de pagamento, benefícios, atendimento às leis trabalhistas, etc. É um sistema grande, 240 mil linhas de código. E a gente foi lá, ele tem uma arquitetura bem complexa, quer dizer, um sistema grande. Tá? Ele tem uma camada de visão, ele usa várias coisas, JCP, tags, tem uma camada de controle, é um sistema web, usa struts, tem algumas fachadas. Ele tem uma camada de persistência, usa Hibernate aqui, etc. É um sistema, digamos, sistema normal de sistema mesmo. Tá? E a gente pegou e fez o seguinte, esse problema de erosão arquitetural é aquele problema assim, é igual a erosão, né? Erosão não aparece de uma hora para outra. Né? Ele vai se acumulando com o tempo. Então a gente pegou 3 versões desse sistema, mais ou menos tem 1 ano entre cada versão, 2006, 2007, 2008. Você veja que o sistema foi subindo, o tamanho dele foi aumentando, né? Então ele tinha 18 mil linhas de código, passou para 180 mil, para 240 mil linhas de código. E ele tem um sistema, como eu disse antes, ele tem vários frameworks, etc. E a gente definiu, quer dizer, qual o problema dessa abordagem? É que você tem que conhecer a arquitetura e especificar aquelas regras. Você tem
tem que especificar aquelas regras. Então a gente especificou as restrições arquiteturais desse sistema SGP. Tá? Então veja que na primeira versão a gente tinha 38 restrições, na segunda versão isso passou para 48, na terceira versão isso passou para 55 restrições. Só para vocês terem uma ideia das restrições, por exemplo, tem uma restrição aqui 46, que fala assim, util can only depend on util $Java e Apache Commons util. O que significa isso? Util can only depend on util, ele mesmo, tudo, qualquer coisa da API de Java e qualquer coisa do pacote Apache Commons util. Significa o que isso? Você quer fazer um pacote utilitário? Ele não deve depender de coisas que são específicas do SGP. Tem um pacote que é utilitário, ele não só deve ser autocontido. Ele só deve depender de coisas que são dele mesmo ou de coisas que são muito comuns. Por que isso? Por que um pacote útil só deve depender dele mesmo? Porque se ele depende de um sistema SGP, se ele depende do SGP, é mais difícil depois eu levar esse pacote útil para um outro sistema. Porque ele está acoplado, ele tem uma dependência com o SGP. Então, se ele é útil, ele deve ser altamente reutilizável. Para ele ser altamente reutilizável, ele não pode depender de ninguém, a não ser dele mesmo e de coisas que estão sempre disponíveis. Um outro exemplo aqui, tem um DTO, um módulo lá, DTO, nem sei o que ele faz, mas esse cara todo mundo que está no DTO tem que receber uma anotação. Tem que ter uma anotação. Existe uma regra de projeto. O que significa isso? Chegou amanhã lá alguém na equipe do sistema, alguém que é novato, que não conhece muito a arquitetura, etc. Fez uma classe do pacote DTO e não colocou uma anotação nessa classe, isso é uma violação arquitetural. Bem, aí a gente rodou, então você veja que todos aqui, e a gente descobriu, evidentemente isso acontece em qualquer sistema onde você tem uma grande equipe de desenvolvimento. Então vocês podem ver que esse número aqui é o número de classes com alguma violação arquitetural. Na primeira versão do sistema a gente tinha 11 classes com violações arquiteturais. Na segunda versão, 175 classes tinham pelo menos uma violação arquitetural. E na última versão do sistema, a gente descobriu 245 classes com algum problema que impacta, que causa algum problema que implica em alguma violação arquitetural, relacionado com alguma violação arquitetural. Aquelas restrições todas que eu mostrei ali, a gente teve violações arquiteturais para ela. Tá. Isso daqui é o número de classes com violações arquiteturais, 245 classes. O número de violações é bem maior. Então a gente descobriu 2.800 violações naquele sistema. Com 55 regras, a gente descobriu quase 3.000 violações em 245 classes. Então você veja que isso é um problema real. Qual que é esse problema? Isso vai se acumulando. Você chega num ponto que o seu sistema é o caos. Você tem um sistema que é caótico. Por quê? Porque ele não tem mais arquitetura. Ele tem puxadinhos, você está entendendo? Ele foi feito para ser um prédio de 3 andares e ele tem puxadinhos, tem andar para cima, tem extensões para tudo quanto é lado. Isso é uma fonte terrível de problemas. A gente só fez uma outra análise aqui. O tempo de execução disso é muito rápido. Isso leva mais ou menos 1/3. Aquela versão completa leva 13 e alguma coisa, não sei se isso é minutos para compilar aquele sistema, não sei se
leva, se não me engano, minutos. Para fazer a checagem, para rodar o DCL check, você leva mais ou menos um terço desse tempo. Então, assim, rodar isso não causa um impacto tão grande assim. Então é isso que eu queria apresentar aqui, quer dizer, a gente tem essa linguagem que tem um bom poder de expressão, tá? É uma linguagem que tem um bom poder de expressão. A gente conseguiu escrever nessa linguagem tudo que o arquiteto do sistema SGP passou para a gente. É uma linguagem bem intuitiva, tá? Ela pode ser aplicada, se você não quiser, você não precisa aplicar no sistema inteiro, você pode começar a aplicar ela de maneira incremental, ela pode ser aplicada numa pequena parte ou na parte mais crítica de um sistema. Ela tem uma facilidade de uso, né? E tem um bom desempenho. Tá? Basicamente, o que eu queria explicar aqui. Então, assim, a contribuição desse trabalho foi o projeto dessa linguagem DCL Check. Essa linguagem DCL está disponível, está na minha página, você pode baixar o DCL Check e rodar, entendeu? E só para... Queria falar aqui rapidamente de algumas pesquisas, de algumas outras pesquisas que eu estou fazendo. Nessa área de arquitetura de software, a gente tem basicamente essa pesquisa, isso é uma coisa que já foi feita, e essa pesquisa está continuando basicamente em duas linhas. Uma linha, a gente está tentando, assim, o problema que a gente viu é o seguinte, tudo bem, tem a violação. A linguagem DCL Check vai lá e aponta a violação. Tá? Mas isso tem que corrigir. Você tem que corrigir. E corrigir dá um certo trabalho também. Você corrigir 3.000 violações, não adianta você apontar o problema, você tem que ir lá e corrigir. Então a gente está tentando ver uma solução assim, uma solução de refactoring para tentar, talvez não automatizar, mas indicar, recomendar exatamente o tipo de refactoring que tem que ser aplicado no código para você eliminar uma violação arquitetural. Então a ideia nossa assim, agora é não só apontar, mas tentar também guiar a pessoa que vai ter que remover essa violação. E tem uma outra linha de trabalho também, que é assim, você tentar escrever as violações de DCL automaticamente. A violação ela acontece muito, mas ela é uma exceção. Então você tentar assim, extrair, minerar essas regras de comunicação arquitetural. Então assim, a ideia nossa, evidentemente não é uma coisa fácil, assim, o cara não tem nem que escrever qual que é o problema da solução no estágio atual? O cara tem que escrever as restrições em DCL. Isso dá um trabalho. Uma vez descoberta a violação, você tem que refatorar o código. Isso dá um trabalho. A gente quer atuar nessas duas coisas. Eu tenho um certo interesse também em qualidade de software e, basicamente, a ideia tem um trabalho, tem um aluno trabalhando na parte que chama de predição de defeitos. Predição de defeitos, assim, tentar inferir onde aparecem defeitos no seu sistema. Basicamente, a partir do histórico de defeitos, você começar a inferir onde tem bugs no seu sistema. E quando você der commit em algum módulo do seu sistema, você fala, olha, você acabou de mexer num módulo muito sensível e essa mudança que você fez no passado é uma mudança que originou tantos bugs. Preste atenção nesse commit que você está fazendo. E a gente tenta inferir também, está tentando trabalhar um pouco assim, com modelos de qualidade interna de sistema. Como é que você mede a qualidade de um sistema? Tem um aluno trabalhando em parte de modularização de processos de negócio. O processo de negócio, você tem um workflow e a implementação disso. A gente começou a perceber que tem alguns problemas de modularização, então a gente está tentando investigar uma solução para modularizar esse workflow. E tem um aluno, tem um trabalho que eu pretendo fazer também na parte assim, de mineração de repositório de programas. Eu tenho um aluno trabalhando com
eu não sei usar uma determinada API. Me dá uma API que você está usando aí, eu não sei usar. Só que eu tenho um repositório de programas lá, que eu tenho diversas pessoas que usam essa API. Então, você poder extrair exemplos bem estruturados, não é fazer igual o Google faz, que você faz uma pesquisa lá e te traz tudo, mas tentar extrair um exemplo bem estruturado, bem organizado, de uso de uma API, de uma biblioteca. Essas pesquisas todas aqui, eu só queria terminar assim, elas têm duas características principais. São problemas bem reais e normalmente, a gente, assim, felizmente, eu acho que eu estou conseguindo produzir protótipos. Esse DCL Check você pode ir lá e baixar. A gente tem protótipos bem estáveis, digamos assim, sendo produzidos. E essas avaliações, a gente tem sempre avaliações, por exemplo, em ambientes bem reais, como o caso do SERPRO, por exemplo. Então, assim, eu sempre tento trabalhar assim, a seguinte coisa: você tem que ter uma implementação, tá? E tem que ter uma avaliação. Uma implementação que gere um protótipo, digamos, que dê para usar sem muito esforço, e uma avaliação que convença sem muito esforço também. Ok? Era isso.